Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para verificação de quórum. Vereador Lucas, vereador Tunico, vereadora Flora, vereador Marquinho, vereador Rodrigo, vereador Paulo Sérgio, vereador Lulu. Declaro aberta a primeira sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislatura da 19ª legislatura. Peço à senhora vereadora professora Flora que faça leitura do versículo da Bíblia. Peço ao senhor vereador Rodrigo Penha para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Também estou sem, mas eu vejo melhor com ele. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Amém. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faz a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 39ª sessão ordinária, realizada em 19 de dezembro de 2002. Aos 19 do mês de dezembro do ano de 2022, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado na rua Dr. Samuel Costa, número 2325, no Centro Histórico, realizou-se
às 14 horas, a 39ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Valcenir da Silva Teixeira, que teve de se ausentar, sendo substituído pelo vereador Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, ocupando o cargo de primeiro secretário, o vereador Lucas de Oliveira Cordeiro, e a segunda secretaria, a vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Pelo livro de presença, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Valcenir da Silva Teixeira, Antônio Carlos Vasconcelos Gama, Lucas de Oliveira Cordeiro, Rodrigo Carlos da Silva Penha, Alan Souza Ribeiro, Flora Maria Salles França Pinto, Luiz Cláudio Alcântara da Costa e Marco Antônio Santos da Conceição. O vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos justificou a ausência. O vereador Luiz Cláudio Alcântara da Costa leu o versículo da Bíblia. No expediente foi lido o seguinte: ata da 38ª sessão ordinária, o ofício justificando a ausência do vereador Paulo Sérgio e o ofício à Câmara de 028 de 2022. Matéria votada no expediente: requerimento 70 de 2022, indicações 1144, 1146 a 1175 de 2022. Moção de aplausos e moção de pesar. Vereadores que discursaram no expediente: vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha e vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Matéria votada na ordem do dia: o projeto de lei complementar 009 de 2022, projeto de resolução 010 de 2022 e o projeto de lei 067 e 068 de 2022. Os vereadores que discursaram no expediente final: Rodrigo Carlos da Silva Penha, Flora Maria Salles França Pinto, Marco Antônio Conceição dos Santos da Conceição e vereador Antônio Carlos de Vasconcelos Gama. Não tendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos. Para constar aí, o vereador Lucas de Oliveira Cordeiro, primeiro secretário, lavei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e o secretário. A ata está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Ata da 5ª sessão extraordinária, realizada em 19 de dezembro de 2022. Ao 19 dia do mês de dezembro do ano de 2022, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado na rua Dr. Samuel Costa, número 2325, no Centro Histórico, realizou-se às 15h30 da 5ª sessão extraordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Ocupando a presidência, o vereador Marco Antônio de Santos da Conceição, ocupando o cargo de primeiro secretário, o vereador Lucas de Oliveira Cordeiro, e a segunda secretaria, a vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Pelo livro de presença, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Lucas de Oliveira Cordeiro, Rodrigo Carlos da Silva Penha, Antônio Carlos Vasconcelos Gama, Marco Antônio de Santos da Conceição, Flora Maria Salles França Pinto, Alan Souza Ribeiro e Luiz Cláudio Alcântara da Costa. Justificaram a ausência os vereadores Paulo Sérgio Conceição dos Santos e Valcenir da Silva Teixeira. O vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha leu o versículo da Bíblia. Matéria votada na ordem do dia: o projeto de lei 048 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Estima a receita e fixa as despesas do município de Paraty para o exercício financeiro de 2023 e a emenda aditiva 001 de 2022. Houve a votação em 2 turnos. Nada mais a tratar, o presidente encerra a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, o vereador Lucas de Oliveira Cordeiro, primeiro secretário, lavei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretário. Ata da extraordinária está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Ata da primeira sessão extraordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 16 dias do mês de janeiro do ano de 2023, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado no Dr. Samuel Costa, número 2325, no Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a primeira sessão extraordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Ocupando a presidência, o vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos, ocupando o cargo de primeiro secretário, o vereador Luiz Cláudio Alcântara da Costa, a segunda secretaria, o vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha. Pelo livro de presença, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Paulo Sérgio Conceição dos Santos, Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, Marco Antônio de Santos da Conceição, Rodrigo Carlos da Silva Penha, Alan Souza Ribeiro, vereadora Flora Maria Salles França Pinto, Valcenir da Silva Teixeira, Lucas de Oliveira Cordeiro e Luiz Cláudio Alcântara da Costa. A vereadora Flora Maria Salles França Pinto leu o versículo da Bíblia, Provérbios 19. O presidente comunica que, por tratar-se de sessão extraordinária, não haverá os expedientes inicial e nem final. O presidente pede ao primeiro secretário para fazer a leitura e homologação da composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Paraty para o biênio de 2023-24.
por meio de ato da presidente número 001 de 2023, ato contínuo. O presidente pede ao primeiro secretário para ler o ofício à Câmara 003 de 2023, solicitando a realização de sessão extraordinária para votar o projeto de lei 069 de 2022, que dispõe sobre a alteração do capítulo 4 da tarifa Lei Municipal de número 2045, 10 de março de 2016 e da outras providências. O presidente suspende a sessão para que as comissões possam deliberar sobre os devidos pareceres. Matéria votada na ordem do dia. O projeto de lei número 069 de 2022 dispõe sobre a alteração do capítulo 4 da tarifa da Lei Municipal de 2045, de 10 de março de 2016 e da outras providências. Houve o pedido de vista do vereador Marco Antônio Santos da Conceição, que foi aprovado por 5 votos favoráveis e 4 contrários. O presidente já deixa convocada uma sessão extraordinária para a votação do projeto em tela. Nada mais a tratar, o presidente encerra a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, o vereador Luiz Cláudio Alcântara da Costa, primeiro secretário, lavei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovado pelo presidente e o secretário. A ata está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Regina, Foi às 10, está digitado às 14. É importante isso. Não teve. Deixou em tela, mas não deixou marcado data, sem data. sim. Pode entrar. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da correspondência e matéria que será votada no expediente. Ofício 007 de 2023. A presidente da Câmara Municipal de Paraty, excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Conceição dos Santos. Assunto: justifica a ausência em sessão ordinária. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para informar que o vereador Valceni da Silva Teixeira Sanica, por motivo de força maior, estará ausente na primeira sessão ordinária de 2023. Chefe de gabinete, Fabiano dos Reis. Justificativo do vereador Sanica. Memorando número 06 de 2023, vereador Alan Ribeiro, para o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paraty, vereador Paulo Sérgio. Assunto: justificativa da ausência. Prezado senhor, venho respeitosamente por meio deste informar que o vereador Alan de Souza Ribeiro não poderá comparecer à sessão legislativa ordinária da Câmara Municipal de Paraty, marcada para hoje, no dia 23 de 2 de 2023. Haroldo Campos da Silva Júnior, chefe de gabinete. Ofício número 0015 de 2023. A sua excelência, o senhor Valceni da Silva Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Paraty. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Paraty e a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, em atendimento ao disposto do artigo 106 do parágrafo 2º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse de número 937500/2022, a operação 108.5445, 13, que tem por finalidade qualificação e adequação de vias dentro do perímetro urbano no município de Paraty. O valor repassado é de R$ 1.441.714, tendo o município de Paraty se comprometido a aportar o título de contrapartida, a quantia de R$ 56.668,56. O prazo de vigência do contrato de repasse é até 30 de 12 de 2025. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta representação de filial do governo de Volta Redonda. Amanda Rocha da Silva, auxiliar operacional. Processo de número 2.114.74/2022, que trata da prestação de contas do governo municipal do exercício de 2021, Luciano de Oliveira Vidal, a Prefeitura Municipal de Paraty. Encaminhada à Comissão de Orçamento e Justiça, né? Processo 21.1474-0/2022.
Encaminhado à Comissão de Justiça. Orçamento, desculpa. Veto total ao projeto de lei número 049/2022, que dispõe sobre a instituição do programa Alfabetização na Melhor Idade, destinado às pessoas da terceira idade no âmbito do município de Paraty. Origem Poder Executivo, autor Poder Executivo. Comissão de Justiça, Educação e Defesa do Cidadão. Projeto de lei número 056/2022, veto total. Altera a lei de número 1929/2013 para obrigar a implantação de brinquedos adaptados para crianças com necessidades especiais nos projetos que incluem áreas recreativas nos eventos organizados ou patrocinados pelo Poder Público Municipal de Paraty. Origem Poder Executivo, autor Poder Executivo. Projeto de Lei 056/2022, encaminhado à Comissão de Justiça e Defesa do Cidadão. Veto total ao projeto de lei número 068/2022, que institui a obrigatoriedade da presença de intérpretes de Libras em grandes eventos e festivais realizados no município de Paraty. Origem Poder Executivo, autor Poder Executivo. Veto total ao projeto de lei número 068/2022, encaminhado à Comissão de Justiça, Cultura e Defesa do Cidadão. Projeto de lei número 001/2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no montante de R$ 452.271,24. Origem Poder Executivo, autor Poder Executivo. Projeto de Lei 001/2023, encaminhado à Comissão de Justiça e Orçamento. Projeto de lei número 002/2023. Dispõe sobre a obrigatoriedade de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais, Libras em todas as instituições financeiras do setor privado e do Centro de Formação de Condutores no município de Paraty. Origem Poder Legislativo, autor vereador Alan Ribeiro. Projeto de Lei 002/2023, encaminhado à Comissão de Justiça, Educação e Defesa do Cidadão. Projeto de lei número 003/2023 dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de cardápio escrito em braille nos bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, conveniências, quiosques similares, localizado no município de Paraty, da outras providências. Origem Poder Legislativo. Autor vereador Alan Ribeiro. Projeto de Lei 003/2023, encaminhado à Comissão de Justiça, Defesa do Cidadão e Comércio. Projeto de lei número 004/2023. Fica assegurado o direito das mulheres de terem acompanhamento, uma pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames em geral nos estabelecimentos públicos e privados de saúde no município de Paraty. Origem Poder Legislativo. Autor vereador Marco Antônio. Projeto de Lei 004/2023, encaminhado à Comissão de Justiça, Saúde e Defesa do Cidadão. Requerimento 001/2023. Excelentíssimo senhor presidente. Assunto: solicita informações referentes ao estacionamento rotativo de Paraty. Requeremos ao presidente desta Casa Legislativa, o excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Conceição dos Santos, ouvir ao plenário da forma regimental o fundamento do artigo 203 do parágrafo 3º do inciso 10, em conformidade com os artigos 11 e 14 da Lei Orgânica do Município de Paraty, baseado na Lei 8.159, 8 de 1991 e a de número 11 de 111 de 5/5/2005, da Política Nacional de Arquivo e o artigo 5º da Constituição Federal, em especial Lei Federal 12.527/2011, Lei Geral da Informação, para que seja oficiada a Prefeitura Municipal de Paraty, o excelentíssimo senhor Luciano de Oliveira Vidal, solicitando as seguintes informações referentes ao estacionamento rotativo de Paraty. Qual o número de funcionários contratados e quantos com carteira assinada? Quais são os investimentos feitos para o município? Quanto está sendo repassado para o município? Cópia do contrato. Discussão. Requerimento de número 001/2023 está em discussão. Requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade.
Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social. Requerimento número 002/2023. Requeira a mesa ouvido plenário da forma regimental, com fundamento no artigo 203 do parágrafo 3º do inciso 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Luciano de Oliveira Vidal, prefeito municipal, solicitando à secretária de Educação informações a respeito dos profissionais AEE, Agente de Apoio à Educação Especial, que ingressam na Prefeitura Municipal pelo concurso público do edital de número 1 de 2021, com um total de 30 vagas, sendo 2 vagas reservadas às pessoas com deficiência. Os seguintes esclarecimentos: onde estão lotados, a unidade escolar que prestam serviço, cópia do cartão de ponto com frequência, horário de trabalho, se possui curso específico na área de educação especial, apresentar o certificado. Autores, a mesa diretora. Requerimento 002/2023 está em discussão. Requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 03/2023. Assunto: substituição de cabos elétricos dos atuais postes de madeira. Requeira a mesa ouvido plenário da forma regimental, com fundamento no artigo 203 do parágrafo 3º do inciso 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que seja oficiada a empresa Enel sobre essa constante queda de energia no bairro do Chapéu do Sol, trazendo inúmeros prejuízos financeiros e danos pessoais, uma vez que os cabos atuais são cabos nus, sem isolantes, por cabos revestidos devido às chuvas com ventos fazem a vegetação esbarrar nos cabos, interrompendo o fornecimento de energia. E a comunidade solicita também a substituição dos atuais postes de madeira por postes de cimento. Vereador autor Antônio Carlos Vasconcelos Gama. Vereador Tunico. Requerimento 003/2023 está em discussão. Com a palavra o vereador Tunico. Boa tarde, presidente, caros colegas aqui presentes, público aqui presente. Seja bem-vindo, doutor, à nossa casa. Gostaria aqui da aprovação dos demais colegas. Com certeza a população já deve ter procurado algum de vocês aí questionando. Eu tive pessoalmente nessa comunidade chamada Chapéu do Sol, e lá eu fui abordado por alguns moradores essa constante queda de energia. E por ocasião, neste carnaval, eu dei uma passada lá também e me deparei a comunidade com 2 dias sem energia, A Enel, todo mundo vê aí os questionamentos. A gente sabe que são várias terceirizadas que prestam serviço e acaba ficando um serviço aí de má qualidade, presidente? A gente está na rua, a gente sempre é parado e questionado pela Enel. E me deparei 2 dias sem energia, vários protocolos e nenhum atendimento feito, com 3 postes caídos numa fazenda na comunidade Chapéu do Sol e um poste em cima todo quebrado. Então, venho aqui solicitar o apoio de vocês nesse requerimento. A gente precisa dar atenção àquela comunidade. Vou pedir a licença, senhor presidente, até comentar rapidamente que o próximo requerimento também é sobre a Enel, sobre a comunidade do Sertão do Iriri. Peço a aprovação dos demais colegas. A gente sabe que devido ao crescimento desordenado hoje da nossa cidade, a gente vê algumas construções irregulares e aí o pessoal quer energia e às vezes não consegue essa licença ambiental para que seja ligado. E aí acaba ocasionando fazendo gato, Infelizmente é uma realidade do nosso município. E no Sertão do Iriri, se a gente for ver, tem poucos que estão com o seu relógio e vários sem o relógio, porque não conseguiu, ou porque tentou dar entrada aqui na licença, e aí a burocracia trava um pouco, acho que tem que destravar algumas coisas assim, e está tendo uma queda constante de energia. Então, pedindo também um estudo lá de viabilidade na mudança do transformador. Então, são essas minhas palavras, depois eu volto mais aqui no plenário. Requerimento 003/2023 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento 04/2023, ao excelentíssimo senhor Paulo Sérgio, presidente da Câmara. Requer a mesa ouvida o plenário da Força Regimental, com fundamento no artigo 203 do parágrafo 3º do inciso 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que seja oficiada a empresa Enel sobre as constantes quedas de energia no bairro do Iriri, trazendo inúmeros prejuízos financeiros e danos pessoais. Há uma urgente necessidade de se trocar o atual transformador que não tem atendimento à demanda do bairro. O bairro tem ficado até 3 dias sem energia elétrica. Quando isso ocorre, este fato tem ocorrido com frequência. Antônio Carlos Vasconcelos Gama, vereador Tunico. Requerimento 004 de 2023 está em discussão. Requerimento está em votação. Vereadores que aprovam a permanência como estão. Requerimento 004 de 2023 aprovado por unanimidade. Indicações. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicação número 009 de 2023. Solicitando realização de um estudo de viabilidade de uma nova rede de água na comunidade do Chapéu do Sol, Sol Nascente. Indicação 010 de 2023. Solicita a construção de um ponto de ônibus e a instalação de uma lixeira na estrada da Graúna, próxima à residência do senhor Fernando. Indicação número 016. Solicitando desassoreamento da vala de água pluvial na entrada da serraria, ao lado direito da rua, entrando do bairro. Indicações do vereador Tunico. Indicações do vereador Tunico. Está em votação. Vereadores que aprovam a permanência como estão. Indicações do vereador Tunico aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Lulu. Indicação número 027 de 2023. Solicita a construção de uma creche escola de primeiro segmento, ensino fundamental e um posto de saúde no bairro do Condado, reiterando a indicação 109 de 2022. Indicação 028 de 2023. Solicita a construção de uma cobertura com bancos e banheiros para mototaxistas no ponto localizado em frente ao restaurante da Detinha, na Avenida Roberto Silveira, reiterando a indicação de 780 de 2022. Indicação número 029 de 2023. Solicita a iluminação pública ao longo da estrada do bairro do Rio dos Meros. Indicação 030. Solicita a construção de uma nova ponte no bairro da Pedreira, no lugar da ponte antiga, que dá acesso ao Paratimirim. Indicação número 031 de 2023. Solicita a criação de rotas cicloturísticas no município de Paraty, reiterando a indicação 510 de 2022. Indicações do vereador Lulu. Indicações do vereador Lulu. Está em votação. Vereadores que aprovam a permanência como estão. Indicações do vereador Lulu aprovado por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação 032 de 2023. Solicitando que seja feita a sinalização de velocidade e pintura de faixa de pedestre na rodovia Paraty-Cunha, em frente ao estacionamento Cachoeira do Penha. Indicação número 033 de 2023. Solicita o zelador noturno para a rodoviária. Indicação 034 de 2023. Solicitando construção de calçada no Morro da Caixa d'Água, na rua Rita Gama, no bairro do Caborê. Indicação 035 de 2023. Solicitando que o caminhão de lixo entre nas ruas transversais, que sejam instalados caçamba de lixo no sertão do Taquari. Indicação 041. Solicitando aterro de cascalho e passagem da máquina compactadora de solo na rua Dom Manuel, rua do Posto de Saúde do bairro da Jabaquara. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora professora Flora. Está em votação. Vereadores que aprovam a permanência como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Marquinhos Mamanguá. Indicação 011 de 2023. Solicitando manilhamento no início do Morro do Jacu. Indicação 012. Solicitando roçada e limpeza de terreno baldio no bairro do Caborê, na rua Guapuruvu. Indicação 013 de 2023. Solicitando manutenção das quadras poliesportivas no bairro do Caborê. Indicação 014. Solicitando troca de postes que atrapalham a ciclovia do Corisco. Indicação 015. Solicitando faixa de pedestre elevada na entrada do Condado. Indicações do vereador Marquinhos. Indicações do vereador Marquinho. Está em votação. Vereadores que aprovam a permanência como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação 001 de 2023. Solicitando implementação do novo piso nacional dos professores na rede pública municipal. Indicação 02. Solicitando instalação de lâmpadas de LED e iluminação pública na comunidade do Calhaus. Indicação 03. Solicitando manutenção da rampa de acesso para os barcos na Avenida Jabaquara, no bairro do Jabaquara. Indicação 08. Solicitando
estudo técnico sobre a qualidade da água do rio Perequiaçu, que corta o bairro da Ponte Branca. Indicação 042, solicitando a manutenção do final da rua Raul de Sá, do bairro do Portão Vermelho. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações, aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicação número 04/2023, solicitando a pavimentação da estrada da Serraria no bairro da Barra Grande. Indicação 05, solicitando a iluminação pública da estrada de acesso ao posto do Tarzan no bairro do Penha. Indicação 06, solicitando construção de uma ponte de arame na rua Antônio Humberto Pimenta, ponto final de ônibus no bairro do Corisquinho. Indicação 07, solicitando colocação de semáforo na ponte do Jabaquara. Indicação 025, solicitando vistoria para análise técnica no morro da Praia do Guerra, na Ponta Grossa, com o objetivo de verificar a existência de possíveis riscos de quedas de pedras. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações, aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação 021/2023. Solicitando pavimentação e poda das árvores na estrada do antigo Alambique, próximo ao sítio das Mangueiras, no bairro Córrego dos Micos. Indicação 022. Solicitando manutenção da ponte da Jabaquara. Indicação 23. Solicitando a pavimentação asfáltica na rua acima da escola, no bairro do Paratimirim. Indicação 24, solicitando iluminação pública e poda de árvores na Praia do Pontal, em toda a sua extensão. Indicação 26, solicitando manutenção dos bancos da Praça do Chafariz. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações, aprovado por unanimidade. Moção de aplauso. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paraty, a Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, faz constar em seus anais a indicação do vereador Antônio Carlos Vasconcelos Gama para o agraciamento com moção de aplausos à Associação Esportiva Para Sempre Amigos, pelo trabalho que vem desenvolvendo junto às crianças e adolescentes, que somam cerca de 70 crianças integradas ao projeto. Pelos motivos expostos, esta Casa de Lei, como forma de reconhecimento, sente-se honrada em conceder ao ilustríssimo senhor Washington Luiz Pereira Araújo, Marcos Vinícius Barreto e Sara Barros da Silva a presente moção de aplauso. Vereador autor Antônio Carlos Vasconcelos Gama. Moção de aplausos do vereador Antônio Carlos Vasconcelos Gama está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Moção de aplausos, aprovado por unanimidade. Terminada a matéria de ser votada no expediente, franqueia a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra o vereador Marquinhos. Com a palavra o vereador Lucas Cordeiro. Uma boa tarde a todos, todos os vereadores, senhor presidente, as pessoas que estão aqui nos honrando com a presença. Minha fala rápida, primeiro desejando um bom ano legislativo para todos nós aqui, se tratando essa da primeira sessão, desejando uma boa sorte, muito trabalho de qualidade para todos nós e que haja harmonia nessa casa, juntamente com o Poder Executivo, que a gente também possa cobrar aquilo que deve ser cobrado, fazer o trabalho que assim fomos eleitos há 2 anos, né? Entrando agora no 3º ano de mandato, passamos a metade do nosso mandato aí. A minha fala rápida é com relação às chuvas que aconteceram durante esse carnaval nas nossas cidades vizinhas aqui, né? Ubatuba, São Sebastião, Caraguá. Isso faz até com que a gente tenha um pouco de gatilho, lembrando do que aconteceu ano passado em Paraty, e faz a gente até ficar um pouco preocupado e apreensivo em alguns momentos. Eu acho que desde o que aconteceu ano passado, quando começa uma chuva um pouco mais forte, a gente não fica mais com uma tranquilidade muito grande, pensando também nas coisas que poderiam acontecer. Graças a Deus em Paraty, nesse período,
não aconteceu nada, mas eu acho que serve como um alerta para que a gente também volte a pensar e dialogar sobre alguns assuntos. Eu sei que vai completar um ano, agora no início de abril, do ocorrido aqui em Paraty, e eu acredito que seja muito necessário que a gente traga um debate, um diálogo aqui a esta casa, talvez convidando algumas secretarias que no decorrer do ano a gente deixa um pouco esquecido, não fala, mas que seria interessante a gente conversar, debater, como por exemplo a Secretaria de Habitação, que é a responsável pela construção das casas populares. Eu acho que a gente precisa de um pouco de informação sobre essas casas, onde vão ser construídas, como que vai ser, até porque a gente sabe que há pressa, né? Tem algumas pessoas que perderam as suas casas e necessitam aí desse auxílio de uma das casas populares. Então, eu acho que a gente como vereador também precisa abrir esse diálogo. Além disso, creio que todos os vereadores dessa casa foram procurados recentemente também por moradores de alguns locais que também tiveram que se mudar, com algumas inseguranças relacionadas ao aluguel social. Então, é uma cobrança que também tem sido constante e eu acredito que seria também muito interessante que a gente trouxesse a essa casa o secretário de Assistência Social, Márcio, para que a gente pudesse dialogar e colher algumas informações também. Essa semana, entrei em contato tanto com o Júnior, secretário de Habitação, quanto com o secretário de Assistência Social, Márcio, convidando-o para ele vir aqui para que a gente tenha essa conversa, para que a gente dialogue e a gente colha também essas informações para que a gente possa até passar para a população. E também, nós como vereadores e Casa Legislativa, aquilo que a gente puder ajudar nesse processo, a gente também se colocar à disposição. A gente sabe que a gente não tem muito controle, a gente não tem controle algum sobre o tempo, sobre o clima, mas eu acredito que a gente tem sim a capacidade de pensar em políticas públicas, principalmente urbanísticas, etc., para que a gente evite muitas coisas ruins. Então, é um apelo que eu faço, eu acho que a gente precisa realmente estar atento a esses assuntos para que nada de ruim aconteça em Paraty também. E se vier a acontecer algo, que a gente esteja preparado como cidade, porque a gente sabe que se vier a acontecer, hoje não é mais uma surpresa. A gente tem que estar atento. Então, estou aguardando esse retorno dos secretários que entramos em contato, para que a gente possa aí fazer esse diálogo, esse debate, para que possamos ajudar naquilo que for possível. E nessas políticas públicas realmente urbanísticas, ambientais, sei que recentemente tiveram uma reunião ali no cinema para falar sobre o novo plano de ocupação do solo, posturas, etc. Então, que esse debate realmente seja vivo aqui para que a gente tome as melhores decisões para o município. Acho que o vereador Tunico também citou a questão dessas moradias que vão surgindo. A gente fica bastante preocupado, até porque é nessa casa que a população vem muitas das vezes para pedir melhorias para os bairros. Recentemente, uma família me procurou para um auxílio, para concretar um morro para a gente pedir para a Secretaria de Obras. Quando eu cheguei, eu fiquei até assustado. Eu falei, não vou pedir de jeito nenhum, porque se a gente colocar aqui um concreto, daqui a pouco isso aqui vai estar tudo ocupado. Então, eu não quero me responsabilizar por esse tipo de coisa. Eu acho que a gente precisa ter responsabilidade e pensar em políticas públicas urbanísticas, ambientais, com responsabilidade para que a gente não esteja chorando mortos novamente. Essas são as minhas palavras sobre esse assunto. Reforço também a insatisfação com o trabalho da empresa Enel. Eu acho que a quantidade de pessoas também que nos procuraram durante esse carnaval, o pouso da Cajaíba, por exemplo, ficou o período de carnaval inteiro sem iluminação. Então, são coisas inaceitáveis. Sinceramente, não sei o que pode ser feito, a forma com que a gente vai fazer. Eu fiquei muito feliz acompanhando o trabalho de um deputado que foi eleito agora, o Yuri, deputado estadual, que vi que já está colhendo algumas assinaturas juntos com outros deputados e marcando algumas reuniões, porque vão abrir agora, já até alcançou o número de assinaturas necessárias, para abrir uma CPI relacionada ao trabalho da Enel nas cidades do estado do Rio de Janeiro. Então, talvez nós, como Câmara Municipal de Paraty, também possamos participar ativamente ali para fazer também um barulho e pensar na nossa cidade, para pensar em Paraty. Quero, mais uma vez, agradecer a todos e desejar um ano de 2023 de muito sucesso para todos nós. Com a palavra, a vereadora professora Flora. Com a palavra, vereador Tunico.
Bom, boa tarde, presidente, caros colegas. Volto aqui, essa tribuna aqui, agradecer o voto dos demais colegas quanto ao requerimento. Falar um pouquinho das nossas indicações, né, esse pedido de estudo de viabilidade para uma rede nova. Eu não sei se de repente já alguns colegas aqui foi procurado lá pelo pessoal do Sol Nascente. Né, a rede é muito antiga, aquilo lá está crescendo. A gente, né, alguns aqui tiveram a oportunidade de participar da primeira reunião do Código Tributário, onde vai vir para essa casa, né, uma liberação de construção até 16 metros no Chapéu do Sol. Então a gente tende a entender que vai ter um investimento grande naquela comunidade, então a gente já tem que estar pensando também nessa situação, se de repente uma contrapartida no futuro, porque a rede lá, além de ser muito antiga, eles têm que puxar água lá da cachoeira, lá no Chapéu do Sol. Então a rede provavelmente é maior do que aquela que vai ser instalada para abastecer Praia Grande e Ilha do Araújo, né, que eu acho que vai de 8 a 12 quilômetros. E aí eu venho aqui pedir esse estudo de viabilidade, a criação de um projeto. A gente vai estar procurando o Poder Executivo, o secretário de obra, para ver a empresa que presta esse serviço, para que a gente possa avançar nas conversas. Fui procurado também por algumas pessoas da Graúna, em relação à criação de um ponto de ônibus, né, que às vezes vocês têm solicitado, eu vejo, acompanho o trabalho dos demais colegas, em relação muito questionamento nos pontos de ônibus. E aí a gente vai procurar a secretaria responsável, e agora tudo é CCR. Então, assim, eu acho que a gente, no primeiro momento, se é 10 telhas, 12 telhas, vamos resolver o problema das 10, 12 telhas, e depois a gente discute a CCR, né? Porque quem é cobrado somos nós que estamos ali constantemente na rua, a gente que está nos bairros. Então, acho que falta esse bom senso, e como eles falaram que não na CCR, então não tem como questionar aqui essa indicação, que isso aqui é dentro do bairro, o pessoal lá já está em contato com a fazenda da Graúna, estão conseguindo a liberação da fazenda para que autorize, delibere que faça ali um ponto de ônibus, que já tem ali a caçamba, eles só querem dar uma melhorada ali para sair um pouquinho das residências, que é bem para baixo ali, depois do Fernando, onde tem aquele pasto ali que os demais colegas com certeza conhecem. Em relação a essa vala aqui, né, todo mundo aqui sempre está ali pela serraria, é aquela vala do lado direito ali que tem aquelas casas, ela está bem suja, precisa de uma limpeza, até uma Reto faz esse trabalho. Também não deixar de agradecer, porque aqui a gente só cobra, mas a gente também tem que agradecer, né, no final do ano eu fiz um requerimento para a CCR, notificando ela sobre um problema que aconteceu no bairro do São Roque. E no final do ano eles me atenderam, fizeram a vistoria, né? Quero aqui agradecer a ela e a toda a equipe, e a Defesa Civil que acompanhou essa vistoria, porque neste momento, junto com a Defesa Civil, isso é muito importante, tinha um arquiteto e o geólogo da nossa cidade, que levou todo o mapa da inundação ali do bairro, que ele tem bastante estudo, então a gente se aproximar do geólogo, conversar bastante com ele em relação ao que você falou, da preocupação das inundações, dessas chuvas fortes, ele tem muito estudo, então ali foi muito bem apresentado o pessoal da CCR que esteve aqui presente. E aí, voltando à CCR, eu fiz essa pergunta para a Ellen, que acompanhou lá, em relação, eu acho que até essa casa, de repente, o Rodrigo acho que já conversou isso comigo, né, Paulo? Vamos ver o que podemos fazer. A CCR, ela apresentou o projeto para o Executivo, que só alguns vereadores que puderam estar presentes. De repente, a gente convocar a CCR aqui para casa, por quê? Com certeza nós, vocês aqui, vai estar recebendo aí o questionamento, igual agora começaram a fazer. Quantas vezes o Paulo, o Rodrigo, questionou ali o Corisco, uma melhoria ali porque de risco de acidente, e aí o pessoal está fazendo ali, já tem pessoa perguntando porque está tampando a visão, o que vai ser feito, e nós não sabemos responder isso para a nossa população. Então que a gente aqui convoque eles, porque o que eu ouvi do pessoal lá, do engenheiro que esteve acompanhando, obra mesmo, só daqui do terceiro ano do contrato. Que o que eles estão fazendo é só correr para cobrar, né, ali o imposto, ali, cobrar ali o pedágio. Então, que a gente possa chamar eles aqui, por quê? Para a gente falar para a nossa população, ó, aqui no Corisco vai entrar isso, aqui no São Roque, tanto é que na apresentação o São Roque não estava contemplado, então eu venho questionando sobre isso, como acho que o Campinho não estava, a Várzea do Bom Retiro não estava, para que a gente possa falar para a nossa população. Porque a gente fica, igual você falou, às vezes a gente fica vendido, né, Lucas? A gente não consegue dar essa informação.
Mas quero agradecer a atenção que me deram e naquele momento eles tomaram ciência que ali sim existe um problema naquela comunidade. Aproveitar a presença do doutor, o doutor poder ajudar a gente, Paulo, no futuro, uma coisa que me incomoda muito, nós temos a Reunidas, que presta serviço, e a Costa Verde, que presta serviço, uma para o Rio e uma para São Paulo. Aonde ambas as duas ganharam uma licitação para atender aquela pessoa, principalmente na assistência social, que precisa ali da sua passagem para visitar uma situação ou para ir no médico, que não tem condições financeiras. E aí a resposta que sempre a gente tem da secretaria competente, é que a empresa não tem a tal certidão. Ela não pode prestar o serviço. Pô, então que se arrume um jeito, dê para a Reunida faz Rio e São Paulo, que a gente possa rever isso, que quebre o contrato. Nós aqui dessa casa temos que procurar um meio de resolver isso, né, de ajudar aí, então, fazer a parceria, ajudar o secretário para que a gente possa resolver isso. Nós vamos para terceiro ano de mandato e terceiro ano a mesma história. Então que a gente possa aí se unir aí para poder ajudar a nossa população nessa parte, fazer esse estudo, como quebrar isso, o que podemos fazer como legislativo nessa casa aqui. Essa é a minha palavra. Só falar rapidamente do projeto para dar ciência. Com certeza, alguns aqui conhecem, principalmente aqueles aqui que mais acompanham o futebol, né, o Rodrigo, o Paulo, o Lulu, entre outros aqui. Esse grupo que a gente está dando uma moção de aplauso, o Lulu, o Paulo e o Rodrigo, eles dão aula ali no Pantanal. Estavam dando aula com parceria ali no Trevo Clube. O nome vocês podem procurar na página do Facebook, é PSA, Para Sempre Amigos. É um trabalho do nosso amigo, não lembro se trabalhou com o Marquinhos na época da Colitu, Washington, lembra dele, Marquinhos? É da sua época, né? Hoje ele está na CCR como motorista, ele tira o tempo dele e ele só trabalha com criança e adolescente, principalmente aquele que está próximo à droga. O Denis e o Marcos Vinícius. E tem a mulher do Denis que faz parte. Então, conversando com eles, eu falei para ele, cara, eu vou te dar uma moção de aplauso para você apresentar o seu trabalho para os colegas, que aqui cada um ajuda um pouquinho dentro do seu possível. E é um trabalho bom, eles estão com 70 jovens, então para trazer o conhecimento aqui dessa casa, com certeza vou chamar eles para vir aqui, para estar apresentando para vocês, que vocês têm amigo lá dentro desse projeto, né, a população está ali, então para que a gente possa aí fortalecer um pouco esse projeto. Essa é a minha palavra. Vereadores, eu vou pedir depois para o meu gabinete deixar o contato do Dr. Mauro em cada gabinete, tá bom? Nós temos o doutor Moreno, o doutor Oswaldo, agora o doutor Mauro para poder nos apoiar aí em qualquer dúvida que precisamos, tá bom? Com a palavra o vereador Rodrigo. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, doutor Mauro, seja bem-vindo à casa. Agradecer aí pelas indicações, a gente está pedindo pavimentação no Córrego dos Micos, ali perto do sítio Mangueiras, iluminação, manutenção da ponte de Jabaquara, muito complicada aquela ponte, estava lá, está suja, está feia, parte do guarda-corpo quebrado já tem bastante tempo, aquela ponte precisa até ser retirada dali, já tem laudo, mas enfim, enquanto não se faz uma obra maior, precisa pelo menos dar uma manutenção. É um bairro hoje que muitos turistas frequentam ali. Né? E fiquei muito triste novamente com a Jabaquara, que tem o arrastão da Jabaquara no Carnaval, hoje é o bloco mais frequentado pelas famílias paratienses, e as ruas do bairro de Jabaquara, muitas delas precisam, mesmo que não consiga pavimentar agora, que faça pelo menos a manutenção de roçada, limpeza, isso é necessário ali. Então, senhor presidente, os moradores ali reclamam com razão. Tem ruas aí que são verdadeiras piscinas. Não está muito preocupante. E o acesso também, o Caborê, nossa, está bem complicado e precisa arrumar aquilo ali. A pavimentação asfáltica da rua acima da escola Paratimirim foi procurada por moradores, uma cratera, caiu, ele tem mais de 10 casas para cima da escola, eu nem sabia que tinha casa para cima da escola, é o que o Lucas Otonico falou aqui, né? A especulação imobiliária e o crescimento está muito rápido, a gente não consegue. Você vai num bairro hoje, daqui a um mês você vai ter mais, enfim, está bem complicado. Poda de árvores na Praia do Pontal, iluminação, está perigoso a Praia do Pontal. Durante os shows agora de fim de ano a gente pode perceber. As amendoeiras gigantes, sabe? Muita mesa e cadeira sem necessidade.
sabe? E eu acho assim, o comerciante ele tem que trabalhar realmente, mas vamos colocar a mesa de acordo com a que for ocupada. Tem muita mesa vazia, espalhada pela praia, e a sujeira é muito grande. Precisa de um profissional para limpar a Praia do Pontal, para limpar a Praia de Jabaquara. Eu cresci vendo o seu Francisco ali na Praia do Pontal, limpava aquela praia sozinho, sabe? Então está muito triste a situação da Praia do Pontal. Principalmente quando chove muito, que aí o rio Perequeçu joga, né, aquela sujeira de galhos, restos de mata. Então, está muito preocupante ali. Precisa arrumar a praia que os turistas visitam bastante. Os bancos da Praça Chafariz, acho que dispensa comentários, precisam fazer a manutenção, sim. Falar a respeito do ponto de ônibus do final do Curiscão, está caindo. Né, eu até mandei para o Fabrício a foto lá. Tem também, saiu do ponto de ônibus à direita, uma cratera gigante lá. Aquela estrada vai ceder. E, enfim, precisa arrumar. Mas essa rua do Paraty-Mirim, que eu pedi pavimentação, que está com um buraco. Buraco também na estrada do Rio dos Meros. O carro da Enel caiu no buraco. Faltou energia terça-feira passada. Era sábado de carnaval, a Enel estava se recusando a ir porque o carro tinha caído no buraco e a comunidade sem energia desde terça-feira. A Enel é um descaso, cara. E brincadeira, sabe? E como é que a gente vai fazer isso num período desse, de feriado? É difícil até para acionar a Secretaria de Obras, né? Porque os profissionais também têm sua folga. É bem complicado. Tem uma árvore que ela deitou sobre a rede elétrica, segunda-feira, naquela chuva forte à tarde, na estrada do Curisco, até agora. O ônibus passa raspando nela. Eu estava tirando foto, vi um carro com a escada bate na árvore, sabe? E a Enel, estou vendo, tem que ver se tem protocolo, tem que horas que foi. Falei, pô, segunda-feira, 4 da tarde, caiu um pé d'água, e a gente ficou até com medo. E eu estava lá na Jabaquara com as crianças, uma chuva absurda mesmo. A rua Professor Luiz Rebelo, no Curisco, a Rua das Pedras, inundou de novo segunda-feira. Faltou muito pouco para entrar na casa das pessoas de novo e as pessoas perderem tudo outra vez. E eu tenho pedido constantemente ao prefeito, ao secretário, ali em torno do campo de futebol do Curisco, precisa fazer a questão ali com as manilhas, sabe? São diversos bairros com esse problema. Paulo Sérgio tem falado sobre isso, o vereador Túlio tinha falado, o Lucas já falou a respeito do Pantanal aqui, inclusive, vereador Lucas. Ontem fui procurar no morador do Pantanal, aquela rua que a prefeitura mexeu, também não aguentou a pressão na segunda-feira, inundou tudo de novo. Depois queria até ver com Vossa Excelência como está lá para poder dar resposta lá para os moradores, que eu falei que tinham pedido seu. Né? A gente vai lembrando de algumas indicações. Lá no Mato Dentro, também a mocinha chamada Tainara, cobra muito do Paulo Sérgio também, mesmo a erosão, vereador Tunico. Vereador Marquinhos, está demais a questão da erosão nas estradas. E cada buracão para a prefeitura arrumar realmente gasta tempo e recursos. Né? Lamentar as chuvas fortes das cidades vizinhas, né? Até onde tinha acompanhado 46 mortes. Poxa, a gente sabe, a gente passou aqui, isso mexe com todo mundo, embora as pessoas achem que não, a gente sente muito. Também os alagamentos no condado, também eles marcam a gente, xingam a gente não tem nem o que falar, porque choveu demais mesmo naquele momento, daqui a pouco seca, mas as pessoas perdem as coisas. E a gente tem que ver isso. O plano municipal de emergência que a gente não tem, vereadores. O vereador Lucas foi feliz aqui, a gente precisa sim chamar a habitação, a promoção social, a defesa civil, conversar. A gente precisa ter um plano de emergência, porque numa enchente a gente vai para onde? Num acidente vai para onde? Para onde a gente leva os desabrigados no bairro quando acontece alguma coisa? Será que as quadras do bairro estão no local seguro, a escola está no local seguro? Que são os mesmos locais que a gente leva. Então falta um pouco disso, a gente saber, gente, choveu muito, alagou, você corre para cá, que a prefeitura vai estar aqui. Eu acho que falta essa orientação nossa. A gente tem um plano desse em Paraty que a gente não tem ainda. E a gente fica meio perdido, né? Quando aconteceu em abril, a gente ficou meio sem saber direito o que fazer. E a prefeitura teve um êxito muito grande, porque os profissionais da prefeitura de Paraty também abraçaram muito naquele momento ali. E tenho certeza que a gente não tenha mais ou menos assim, mas quando tem, os moradores de Paraty abraçam e ajudam muito. A gente viu isso ano passado, né? Passa por cima de tudo para poder ajudar. Sobre o Parque Sol Nascente, vereador Tunico, realmente gigante. E em frente à praia agora tem outro loteamento nascendo. E não dá conta, são poucos fiscais, enfim, e a gente precisa estar discutindo essas coisas mesmo, de como agir. Talvez, vereadora Flora, no concurso da prefeitura agora, se abram mais vagas para fiscais, é a esperança que a gente tem, para que a gente possa também, porque é difícil o vereador fiscalizar, a gente fiscaliza, viu lá, chama o fiscal, quando o fiscal vai, quando a gente volta lá, a casa está pronta, quem embargou, o cara constrói sábado, domingo, feriado, de madrugada, na beira do rio, lá no Curisco, estão construindo na beira do rio lá.
Daqui a pouco leva tudo, aí o vereador que é culpado, a casa que é no Rio, o prefeito que não olhou, a gente sobra para a gente mesmo. É isso, e pedir encarecidamente ao prefeito, novamente aqui, a Secretaria de Defesa Civil. Precisa para que eles tenham estrutura, para que a gente possa estar mais junto deles, cobrar também deles. Hoje ela está lotada junto com a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde já é gigante dentro dos problemas dela. Então, com a Defesa Civil, o problema só aumenta. Se a gente separar, virar a secretaria, os recursos vão ser maiores, nós como vereador vamos poder cobrar do governo do estado mais ações também para ajudar na Secretaria de Defesa Civil. E ela não pode se limitar só a árvores, eles precisam fazer cursos constantemente, eles precisam ter o físico deles preparado, o emocional preparado, porque eles lidam com coisas pesadas no dia a dia, e quando tem problema, a Guarda Municipal e a Defesa Civil são os primeiros a chegarem, e são eles que têm que safar a onça, como eu costumo falar. Sobre abrigos de passageiros, doutor, pertinente demais, porque a gente não sabe agora quem que cuida disso, né? E também a gente não tem uma segurança no período noturno desses abrigos, não tem uma iluminação, e os locais que agora colocaram os guarda-reios, tem ponto, né? Tem abrigos de passageiros, tem uma passagem mínima para a pessoa passar para pegar o ônibus. Como é que é? O ônibus tem que acertar a porta dele para poder acessar. A CCR praticamente fechou o abrigo de passageiro. Eu já vi momentos em que o morador tem que estar na pista, no acostamento, para parar o ônibus para entrar. Porque quando o ônibus para fora da vaga, ele tem que pular o guarda-reio para entrar no ônibus. Sabe? Então, a gente entende que é necessário o guarda-reio, está até bonito, protegendo, mas está atrapalhando quem usa a pista, quem mora às margens da rodovia. São essas minhas palavras. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para a verificação de quórum. Vereador Lucas, vereadora Flora, vereador Tunico, vereador Marco Antônio, vereador Rodrigo, vereador Paulo Sérgio, vereador Lulu. Declaro aberta a ordem do dia. Não tendo matéria para a ordem do dia, passaremos ao expediente final, franqueando a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, vereador Marquinhos. Senhor presidente, demais colegas edis, funcionários da casa, uma boa tarde a todos. Primeiro, agradecer aos novos colegas por votar favorável às nossas indicações. E ouvindo aqui os demais colegas, Lucas, Rodrigo, falando sobre a questão, né, do urbanismo da nossa cidade, da forma que se encontra, as situações climáticas que têm mudado bastante, isso está trazendo bastante preocupação. A gente está vendo o que está acontecendo, várias cidades, né, pessoas, vidas sendo perdidas por falta dessa fiscalização. Também a gente tem conversado com o Rodrigo, até hoje conversamos com o vereador Lucas também, para a gente fazer um trabalho realmente esse ano diferenciado. Nós temos que chamar esses responsáveis aqui, por cada setor, Rodrigo, e buscar informações, saber o que está sendo feito, para que a gente possa estar mudando isso. Isso é o trabalho do vereador, chamar eles aqui, convocá-los aqui, para que a gente tenha essa resposta deles, o que está sendo feito, se realmente também está sendo feito alguma coisa, porque realmente está bem, a situação está bem complicada. Também, né, chamar aqui a secretária de Meio Ambiente, para explicar, né, essas obras que estão sendo feitas, que a prefeitura não consegue liberar nada. Né? Agora no Portão Vermelho, olha quantas árvores foram derrubadas. De uma vez só, da noite por dia. Aí sim pode. Agora a gente está aqui com a situação do assoreamento do rio, não conseguimos fazer porque de licença ambiental. Vereador, foram 580 árvores derrubadas. 580 árvores derrubadas da noite por dia. Né? Isso não pode estar acontecendo. Então temos que chamar aqui, convocá-lo aqui, o secretário de Meio Ambiente, né, e os responsáveis para estar respondendo e saber como que eles conseguem fazer isso. Se a prefeitura, que é o maior órgão de dentro do município, não consegue assorear o rio.
né? Também quero falar aqui com os demais vereadores que tive, né, aí como que eu posso falar aqui? Uma discussão com o prefeito devido a um decreto que ele fez no Carnaval, que não poderia carro de som dentro do centro histórico. E tinha 2 carros oficial com carro de som dentro do centro histórico. E aí a gente não pode questionar. E o próprio prefeito mandou para a gente lá o vídeo. Aí, ó, estão falando que não pode carnaval? Eu não sou contra. Eu não sou contra. Deixa bem claro que, por mim, o carnaval continuaria aqui dentro. Tá? Mas se ele determinou, eu estou aqui para obedecer. Ele é o executivo. Agora, quando ele fala que não pode um e não pode o outro, aí a gente, como vereador, por estar vereador do município, a gente é cobrado. Eu fui na praça levar os meus filhos toda hora. Aí, vereador, não pode aí, ó, tirar os blocos daqui de dentro. Olha só, olha lá, carro oficial da prefeitura. Né? 1 hora sem som na praça, mas estava lá no cartaz, DJ, tudo, e não tinha. A gente chega, o vereador Rodrigo, a gente é cobrado. A gente vai procurar explicação, ninguém tem explicação para dar para a gente. Né? Aí quando o prefeito botou lá no grupo, eu falei, poxa, não pode para um, mas pode para outro? Carro oficial? Brincadeira, né? E ainda a gente tem esse desgaste, então, tipo assim, esse tipo de coisa, eu vou pedir informação, né? Vou mandar para o requerimento, através do requerimento, sabendo quem autorizou, entendeu? Carro oficial está fazendo parte de bloco carnaval aqui dentro. Chamar o responsável e fazer o nosso trabalho, que é cobrar e ver para que o prefeito possa tomar as providências sobre isso. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereadora Flora. Alô. Bom, eu quero dizer que estou satisfeita, estamos voltando aos trabalhos, né? Agora, já quase no mês de março. Estou com muita vontade de escutar meus colegas, porque eu percebo que todo mundo tem a mesma demanda que eu tenho. Todo mundo é cobrado, todo mundo vê o ponto de ônibus do Corisco, todo mundo vê essa questão. Então, todas as questões que foram levantadas aqui são muito importantes. Mas eu quero dizer primeiro que eu vou fazer um requerimento a respeito das comissões. Tive lendo até, acho que no próprio regimento interno ou nas leis orgânicas, os partidos políticos devem ser bem representados nas comissões. E dessa vez nós não temos representatividade de alguns partidos em nenhuma comissão. Então, eu vou apelar para o bom senso. Eu quero fazer parte de comissão e vou fazer por escrito, conforme solicitado, certo? Então, acho que, sim, a gente representa uma sociedade plural lá fora, aqui dentro a gente também tem que ter plural. Já basta ter só eu de mulher, é pouco. Mas estamos aqui representando essa parcela da... E os nossos eleitores, através dos seus partidos, também têm que estar representados nas comissões. Então, eu solicito ao presidente que vamos rever a questão da comissão, das comissões, tá? Ô, vereadora, só um minutinho, por favor. Conforme isso a gente... já vem há tempo, porque na comissão passada ninguém reivindicou nada. Sim, a comissão mas... de hoje... Né? Sim, mas eu vou reivindicar. Sim, eu vou reivindicar. Acho que é direito. Doutor, dá uma olhada para a gente, doutor. Tá. A respeito e vamos cumprir com o regimento. Tá bom. Isso. Eu acho que todos os partidos têm que estar representados aqui nas comissões. E da outra vez foi convidado, teve gente que não aceitou, mas não reclamaram, mas eu estou reclamando. Né? Se eu tiver direito, que bom. Estou fazendo aqui o meu papel, e eu acho importante eu estar na Comissão de Direitos do Cidadão, que é uma coisa que eu sempre luto, da cultura.
E sobre o meio ambiente, Marquinhos, por exemplo, eu já fiz um ofício ao vereador, ao secretário de Ambiente, e ele respondeu que aquela licença foi dada pelo INEA. Não é responsabilidade, infelizmente, do município, é uma licença antiga do INEA que foi agora revalidada até 2025, veja bem. Mas o Vinícius está atento, enquanto secretário, porque eles não fizeram o combinado, que era salvaguardar a fauna local, não só a flora. Realmente, eu já fiz um filme ali, naquele desmatamento, eles botaram uma placa, porque eu reclamei que não tinha placa, depois eu achei uma placa lá em outro lugar, uns 30 metros do local, e aquilo realmente é um arraso, né, gente? Tem que deixar as árvores grandes, tem que fazer manejo da fauna, e se é o INEA, a gente tem que cobrar o INEA. E esse é um dos assuntos que me interessou muito. Outra coisa, a gente já fez uma solicitação para avisar de animais soltos na pista. Nós temos lei e ela não é cumprida. Não tem nenhuma placa. Eu vejo um animal na pista, eu não tenho para quem telefonar, eu não sei, é na vigilância, é na Guarda Civil, é na Guardinha. Então, já fizemos essa solicitação. Teve um acidente sério com o dono de restaurante em Paraty voltando para casa ali na entrada do condado por causa de cavalo solto. Não pode ter cavalo solto. Vamos dar uma organizada enquanto grupo, né? Quero dizer também que os AAS, que tem um requerimento aí sobre os agentes de apoio educacional, infelizmente, o concurso foi só para 30 vagas, é super pouco. O aumento de alunos de necessidades educativas especiais aumenta muito e a gente não consegue acompanhar. E desses 30, a gente já sabe que 4 desistiram, porque é um trabalho bastante árduo, né? E a gente precisa melhorar o trabalho para as pessoas ficarem nele. Eles trabalham 8 horas por dia, com criança que muitas vezes é irrequieta, que bate, que nós temos muitas situações graves juntos com o AE. Então, a gente realmente também precisa ter esse olhado humano. Outra questão que eu quero falar, do aluguel social. Existe uma incerteza sobre isso, principalmente na construção de casas populares, porque algumas pessoas que estão no aluguel social não tinham casa própria. Elas já moravam de aluguel, né? Então, eu quero crer que quem vai ter direito a essas casas populares, primeiro de tudo, não são esses do aluguel, são pessoas registradas que perderam as suas casas de fato. Né? Nós temos aí a Defesa Civil, a Assistência Social acompanhando isso, e eu acredito sim, Lucas, que a gente precisa fazer uma reunião sobre isso. Muito bem, já bateu ali. Eu quero dizer que eu parabenizo a CNBB. A senhora tem mais 2 minutos, professor, pode ficar à vontade. Parabenizo a CNBB pelo excelente tema desse ano, da campanha da fraternidade, que é sobre a fome. Nós voltamos, neste país, a ter fome, né? Então, eu quero dizer aqui nessa primeira sessão que eu estou muito esperançosa com o novo governo, a sua combate à fome. Ele já esteve lá na aldeia Yanomami, ele já esteve aqui em São Sebastião, ele foi, quando teve a invasão, ele saiu do trabalho dele lá em Araraquara e foi ver o que estava acontecendo na invasão dos 3 poderes. Ou seja, nós temos um presidente ativo, um presidente que presta atenção no ambiente, no social, e a campanha da fraternidade vai ajudar mais ainda a gente a combater a fome nesse país. Então, não vou falar sobre as minhas indicações, eu preferi falar sobre isso, tá? E quero crer que, como última palavra, infelizmente, nós vamos estar na mão da Enel, que é privatizada, da CCR, que é privatizada. Eu sou contra as privatizações. Eu acredito num Estado que zela pelo cidadão. Não adianta falar que é melhor, porque a estrada está caída e tudo. Se o dinheiro que o governo arrecada nos 3 níveis fosse empregado em coisas para o cidadão, a gente não ficava na mão desses caras que só pensam em lucro. É Água de Paraty, é Enel. Agora, essa CCR, imagine um guarda-reio que a pessoa tem que pular para pegar um ônibus, eles não escutam a comunidade. Tá? Não escutam a comunidade e a gente vai depender deles para fazer até ponto de ônibus. Professora, corta automático ali, tá? Vereadora.
Com a palavra, vereador Rodrigo Penha. Bom, volto à tribuna para falar a respeito do requerimento das AEEs, né? O vereador falou. Temos esse requerimento que motivou ele. O desvio de função de algumas pessoas que fizeram concurso para isso. Então, o concurso público foi para isso. Ah, eu não consigo trabalhar com... Então, não fizesse concurso público, porque lá estava bem claro para isso. Então, a secretária de Educação ela não pode ficar refém disso, vereador. Nós sabemos disso. Se a pessoa não está apta, ela tem 3 anos de período probatório. Se ela não está apta, desculpa, ela tem que ser demitida e convocar o próximo. O que nós não podemos é ter crianças autistas, com tudo que Vossa Excelência falou, passando 8 horas dentro da escola, sem ter alguém para auxiliá-la da maneira adequada. Pessoas que nem curso para isso têm. Fizeram um concurso que não podia fazer, está em lei. Aí passaram, estão lá. Aí não se adaptou, aí vai para a Secretaria de Obra, vai para a Secretaria de Guarda, para a Secretaria de não sei quem. E as crianças que estão lá? E as mães que precisam que essas crianças... Porque o prazo é muito curto para essas crianças evoluírem. Então é inadmissível que se desvie de função no período probatório. Porque o período probatório é justamente para isso. Não se adequou, manda embora. Não é brincadeira. São crianças que estão ali sofrendo. Então eu não concordo com isso. Eu não concordo. Então, aí não pode chamar os próximos? Então, essas questões. Aí nós abrimos mais 15 vagas. A gente sabe que são poucos. Mas essas pessoas fizeram concurso enganados, não, gente. Eles fizeram concurso sabendo que era para isso. Agora, não podem fazer concurso para isso e trabalhar na recepção de hospital. Sabe? Ficar trabalhando no colégio em outra função. Não pode. Eles fizeram concurso para isso, vereadores. Pelo amor de Deus. É como se nós ganhássemos para vereador. Ah, eu não quero, vou trabalhar na prefeitura. Está errado. Nós ganhamos para isso, então a gente sai fora. Olha, gente, não me adaptei, desculpa, eu estou pedindo para sair. Agora a gente fica trocando, colocando... E as crianças que estão lá, que futuro elas vão ter? São 169 crianças para 30 auxiliares. Aí agora, está vendo? Como é que a gente fica? Então a gente não pode. Essas pessoas têm que entender a função delas. Não tem condição, desculpa, mas não pode estar ali mais. Então esse requerimento é também para proteger a secretária de Educação, sabe? Proteger o prefeito e proteger a nós vereadores, no sentido de que nós precisamos fazer a coisa correta, sabe? Então a gente não pode machucar dessa forma, porque é amigo, porque é parceiro, porque não sei o quê, porque a família é grande, para com isso. Já deu. Com relação ao aluguel social, é isso. O aluguel social antigamente era 1 ano. Não sei como é que está agora. As pessoas ficam cobrando, a gente fala, era 1 ano. Então, aí vai ter 2 de abril, 1 ano, né? Vamos dizer que saiu em maio. Então, até agosto, é aluguel social. Porque o aluguel social é um momento para a pessoa se equilibrar, respirar e partir. Não é para a vida toda. E as pessoas acham que é para a vida toda. Não é, poxa. E aí é difícil também. Imaginou a prefeitura de aluguel social para todo mundo? Com relação às casas, eu me preocupo muito, vereadores. Essa quantidade de casas que vai ser feita no Curisco. Um bairro que a estrada está caindo. Um bairro que o posto de saúde não cabe ninguém. O povo fica lá no sol, na chuva, sofrendo. A iluminação é precária, a rede elétrica é precária, o telefone não funciona, a internet não funciona, a escola é pequena. O Morro do Jacu está derretendo. A estrada do Curisco está derretendo. A água não é tratada. E vamos colocar lá uma quantidade de pessoas para morar lá. O transporte é precário. Poxa, gente. Será que é lá mesmo, no Curisco? Será que tem que ser lá mesmo, dessa forma? Nós já vimos erros de governos anteriores lá no condado. Pega as pessoas de diversos bairros e coloca lá, dá na escritura que a pessoa não pode vender, ela vende, ela aluga, compra e venda, ela vai embora e fica o problema para o bairro. Já é um bairro problemático, são 3 bairros em um, que está sendo construído em beira de rio, em costa de morro, estão desmatando o morro. Poxa, é lá mesmo, sabe? Então, assim, será que é dessa forma mesmo? Não vai ter problema depois? Eu me pergunto, porque lá está difícil morar lá, sabe? Com relação ao desmatamento, eu estive lá com o vereador Paulo Sérgio, assim que nós soubemos, fomos lá, mandamos parar o desmatamento lá na Paraticunha. Estava o pessoal lá da Vale Sul, parou na hora. O cara na frente da gente já derrubou uma árvore centenária que chegou a doer por dentro. O fiscal foi lá, multou. Daqui a pouco, porque o INE autorizou. Uma licença de 2013, nós vimos lá, né, vereador? Só que de 2016 para cá, vereadora, a prefeitura tem um convênio que a partir de 2016 é com ela. E esse cara não pediu licença na prefeitura aqui.
Aí veio o superintendente do INEA lá do Rio, para dragagem não pode vir. Aí vem atrás do prefeito, que ele deu autorização sim, que pode sim. Como é que pode? Nós estamos em 2023. De 2016 para cá, a Prefeitura de Paraty não podia estar desmatando. Esse é o meu entendimento. Então, essa é a minha preocupação, sabe? A gente vai convocar sim, eu quero ver essas licenças, a gente precisa saber o que está acontecendo. Poxa, aquilo ali... Aí, amanhã, vereadora, começa a assorear aqui, né, vereador? É a gente que vai sofrer, porque já está assoreado. Então, começa a descer a areia lá, porque está desmatando os matos ciliares todos, acabando com tudo. Poxa, olha, aí tinha um rapaz lá, é isso que me preocupa, porque tinha um rapaz lá fazendo manejo de animais. Nós estivemos lá, não foi? Se apresentou para a gente, mas você é do INEA? Não, fui contratado para remanejar, para tirar os animais daqui. Tinha um cara lá no dia. A gente teve lá. Tinha uma cobra, uma jararaca dentro da coisa totalmente perdida lá, sabe? Eu falei, gente, até o Paulo chegou, a gente ficou olhando, e enfim, a gente vai ter que saber o que está acontecendo. Vai ser tratado aqui na casa também essa nova lei de uso e ocupação do solo. Sim. E aí, uma coisa que me preocupa muito nessa fala também, já que a gente ouve Sim. é esse discurso do progresso a qualquer custo. Isso. Eu acho que, logicamente, a gente tem que pensar no progresso da nossa cidade, mas tem que ser de forma responsável, não qualquer empreendedor que chegue para pode ser construído tudo que quer, senão a gente vai ficar numa situação. E eu concordo, vereador. Eu acho que a gente está aqui para a gente trabalhar isso, gente. Assim, eu quero colocar à disposição de vocês. Vereadora Flora, não leve para o coração. É um desabafo de um pai que tem uma filha deficiente, sabe quanto custa isso. Eu estou sofrendo muito com isso, sabe? E eu fico imaginando cada mãe e cada pai desse, sabe? Acho pertinente, Vossa Excelência, que ele está nas comissões, sabe? É porque é uma prática da casa dessa forma. O vereador Paulo Sérgio não agiu por mal, porque eu estou aqui há 6 anos, é assim que funciona. Eu acho importante Vossa Excelência levantar essa questão, porque nós precisamos estar todos juntos, sim, sabe, para debater, discutir e buscar soluções. A gente não está aqui para brigar com ninguém, a gente está aqui para pensar na nossa cidade. São essas minhas palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lulu. Oi? Não, devagar, começando hoje. Presidente, vereadores, pessoas presentes, funcionário, uma boa tarde. Tinha anotado alguns tópicos para falar, mas o tempo é curto, não sei nem se vai dar tempo, devido à fala dos companheiros. Aí a gente vai ouvindo umas coisas, a gente se acha também aqui no direito também de complementar, de falar e de questionar também os argumentos de alguns. Mas de início, eu estou sentindo falta aqui do representante do executivo, né? Não sei se está de ressaca ainda do carnaval, devido... Ah, tá ali, o Cleiton tá ali? Ah, tá, é porque eu lembro muito do Alex, só uma brincadeira com o Alex. Mas eu quero dizer, falando isso, essa brincadeira, Flora, é a respeito do seguinte, é das indicações, né? Igual eu estou aqui com uma indicação que eu faço ela desde 2013, quando entrei aqui. Eu acho que está fazendo 10 anos agora, que é desde o início de 2013. 23 que nós estamos, o início, a respeito da ponte da Pedreira. Né? Desde lá de trás, eu vim alertando e falando de uma nova ponte para Pedreira, que dá acesso ao Paraty-Mirim, que é uma área turística, e hoje nós estamos lá interditado, né? Tem muito acesso de turista, é muito ônibus nesse período, e os próprios moradores, que eu não sei se vocês já viajaram de um ônibus para Paraty-Mirim, você passa com um ônibus ali, você assim, ó, você fica olhando, parece que você está dentro do rio, é isso aqui, ó. A roda não sobra nem 5 centímetros para lá nem para cá. Então vem alertando isso, falando há tempos. Aí vai chegar um dia que vai acontecer o desastre, e nós estamos alertando. Então eu falo a questão do representante público aqui, não de vir aqui só ouvir. A gente documenta, é documentado, é encaminhado ao prefeito, mas eu não sei o que o prefeito faz com essas indicações que não resolve nada, pô. A gente está aqui só transmitindo o desejo, a mensagem, a vontade de que a população tem de resolver os seus problemas. Quando chega até nós, é que ela já tentou diversas vezes com o secretário, falar com o prefeito e não resolveu. Aí vem para o vereador documenta, fala, cobra, aí faz um discurso cordial aqui, igual a maioria dos vereadores tem essa postura, o Lucas, a Flora, o Rodrigo, o Tunico. Eu sou um pouco mais agressivo porque é de mim mesmo. Quem é crítica, oposição, tem um outro... maneira de cobrar. Então, às vezes, eu tenho que fazer a minha, dar pirueta, cambalhota, gritar, para ver se resolve. Muitas das vezes se resolve, Lucas, sinceramente, porque a gente fica na amizade, fala, prefeito, olha só,
Ó, a ponte está caindo, a ponte está caindo. Tá bom, vou ver. Vou ver e não vê nunca. Não vê nunca, gente. A verdade é essa. Nós temos que arrumar uma maneira, gente, de cobrar mais sistemicamente isso daí, para que se solucione esses problemas. Não dá primeiro, a gente faz um documento aqui, por caso amanhã um cidadão, a população chegar para nós, mas você não faz nada. Não, aqui, eu pedi. Não adianta só pedir. Sinceramente, não adianta, porque nós estamos vendo aí que não resolve. Está todo mundo aqui, vem com suas indicações, com as suas cobranças, toda semana é 5, 6, 10 de cada um, mas a gente não vê solução. Verdade é essa. Quando se faz, é umazinha e olhe lá. Então nós temos que achar outra maneira. É por isso que às vezes a gente tenta de um jeito, não dá, então tem que gritar. Eu tenho que ir lá, pular dentro do buraco, fazer vídeo com a lama, pegar a boia, sair nadando dentro da Jabaquara, para ver se resolve. Porque quando vira sátira, vira assim, aí dá repercussão, todo mundo gosta da palhaçada, aí o prefeito se preocupa também em consertar. Né? Eu ouvi falar, Rodrigo, a respeito, né, cara, dos funcionários que... Você sabe que isso não é de hoje, veio lá de trás e hoje continua. As pessoas procuram ali um cargo de menor expressão, que requer um grau mínimo de instrução, mesmo ela tendo uma formação talvez graduada, aí se faz ali embaixo, depois que passa, a primeira coisa que ela chega é procurar o vereador, o prefeito, para te tirar dali e te botar lá já no topo. Então ela quer iniciar ali, como um servente por ali. Aí daqui a pouco ela não quer mais. Aí há esse desvio de funções que a gente vê e a deficiência continua. A gente faz projeto todo o tempo para tentar organizar e arrumar uma determinada classe, situação, e nunca se resolve. Votamos aqui 7 calceteiros, um tempos atrás, que era para arrumar as pedras do centro histórico que estavam irregulares, que estavam buraco e tal. Aprovamos aqui um tumulto danado na casa para se aprovar. Naquele período, foi aprovado. Aonde que estão os 7 calceteiros? Alguém sabe? Alguém vê alguém no centro histórico aí arrumando alguma coisa? Mexendo em pedra? Cadê, Rodrigo? Sumiu. Então, essas coisas, gente, a gente não pode ficar vendo e aceitando a todo momento. Ô, Marcos, você falou aqui a respeito de dragagem, de licenciamento. Nós vimos ali a prefeitura, tempos atrás, se preocupou em articular junto com o INEA, com os órgãos ambientais, a questão dela poder regularizar algumas áreas no município. E assim foi feito. Né? Se apropriou de algumas áreas, então a prefeitura hoje, a bagunça quem está fazendo hoje é a prefeitura. Quem liberou o loteamento Jabaquara lá foi a prefeitura. Eles que arrumaram um jeitinho de poder dividir o terreno, que ali não era uma licença simplificada. A prefeitura não tinha autorização para fazer aquilo. Então eles arrumaram um meio de poder licenciar aquilo tudo. E está lá, ó, está embargado, está lá a briga com a Jabaquara não consegue a licença para asfaltar o Caçunuga, não se consegue licença para asfaltar as ruas, mas o loteamento está lá, todo vapor. Falando em, agora, esse período de chuva, a questão que está acontecendo, ano passado aconteceu aqui, 2009 aconteceu, e deve acontecer futuramente, não que esteja desejando, mas a gente sabe que o clima se muda, um dia cai num lugar, outro dia cai do outro. A nossa área, redondeza aqui, é área mesmo de chuva o ano inteiro, praticamente. E a gente vê uma Secretaria de Habitação que nada se faz. A Secretaria de Meio Ambiente que fica só dando essas licenças irregulares aí. O Paulo Sérgio foi lá, o presidente, para ver, estava lá com licença da prefeitura. Aí o INEA tirou dele, daí, não, a culpa é da prefeitura, a prefeitura que licenciou. Então, para quê? Uma Secretaria de Habitação, que a pessoa pega um morro, começa a cavar e construir. Uma hora vai dar ruim, gente. Tem que ir lá, a gente sabe que tem as pessoas mais humildes, que talvez não tenham um terreno aqui embaixo, ali, mas tem que orientar, tem que dizer da maneira que pode, assim não pode, aqui pode, essa área pode, aquela área não pode. A gente está vendo morros crescendo no Condado, morro crescendo na Barra do Corumbê, no Corumbê, por aí afora. Tem mais 2 minutos aí, velho? 7 minutos. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente final, nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.